Opa, eu sou o Sunset e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pro vídeo de hoje eu tô com uma obra que eu em particular gosto muito. Eu acho essa obra muito da hora, eu gosto muito do protagonista, então espero que vocês gostem também. E pra assistir esse vídeo, pega um lanchinho e se aconchega aí onde você tá agora. E bora pro vídeo. 5.000 anos atrás, na era da destruição, o mundo estava à beira do abismo e precisava urgentemente ser salvo do grande mal, Erebus. Então nos é mostrado que haviam 4 heróis: a sacerdotisa das constelações, que era uma elfa arquimaga chamada Luna, um anão, que era o ferreiro divino, chamado Dueno, um homem besta, que era um cavaleiro, chamado Aaron, e por fim, o rei sábio, que era um dragão, chamado Lísidas. E nessa época, o campo de guerra estava repleto de corpos, enquanto o céu brilhava em vermelho carmesim. Nisso alguém chama por Kayle, que já pede para que ele pare logo de falar. Porém o dragão diz para que ele pegue o seu coração e que saia dali. Já Kayle pede para que ele cale a boca, pois ele ia salvá-lo, só que o dragão diz que isso é impossível. Então o garoto fala que se ele continuar falando, ele não vai conseguir se concentrar na magia de cura. Porém nesse momento ele vê algo que o deixa assustado. Então o dragão pergunta se Kayle se lembra de quando eles se conheceram, e que eles seriam os responsáveis por salvar o mundo, enquanto entrega o seu coração pro garoto. E o garoto chama ele de lagartixa desgraçado. Ô coragem, cara, de chamar um dragão de lagartixa. Então o dragão diz que sente muito, pois o Kayle vai ter que fazer tudo isso sozinho. E mesmo relutante, ele pega o coração, enquanto se lembra dos outros heróis. Nisso vemos o coração desintegrando em sua mão, e podemos assim ver um cristal. E enquanto ele agradece os heróis por estarem com ele até agora, esse cristal se transforma numa energia imensa, que chega a tocar os céus. E nesse momento, com uma aura extremamente foda, ele jurou que mesmo que seu corpo queime, ele com certeza levará a alma de Erebus de volta para o inferno. E esse era o herói primordial, Kayle, que parte em direção a Erebus, pronto para desferir um golpe e derrotá-lo. E vemos que nesse momento há alguém lendo, e que conta sobre essa história, dizendo que aquela noite, um grande rugido ecoou pelo céu, e com o sacrifício de Lísidas, o rei sábio, o grande mal Erebus foi derrotado, e que esse era o fim do livro. Então alguém pergunta pra Renda se ela já não havia lido esse livro uma centena de vezes. Então ela pergunta o que ela pode fazer se esse é o livro favorito do Léo, falando que ela vai contar a história do começo de novo. E vemos que o Léo tá com uma cara de bravo, não parece que ele gosta muito dessa história aí não. Nisso ela começa a contar a história, que especificamente há 5.000 anos atrás, então ele manda um abu, e com isso ela acha que ele tá gostando muito da história. Nisso ela fala pra outra pessoa olhar como ele gostava muito, e vemos ele ali, abu, abu, e ele tá muito irritado, e vemos que mentalmente ele pede pra ela parar de ler essa porra de livro, se perguntando se parecia que ele estava gostando. Então ele fala que há 5.000 anos, o que aconteceu foi que ele derrotou o Erebus, se perguntando por que não havia nenhum registro sobre ele. Então vamos para a Escola Imperial de Milan, onde o professor diz que a partir de agora, eles irão ver sobre a Era dos Heróis, e que foi 5.000 anos atrás, quando o registro dos heróis passou a ser usado, e que naquela época o mundo passou por diversas mudanças, e a Escola Imperial Milan foi escolhida como local para os exames de admissão da Academia Lumeria esse ano, e que ele tem certeza que a maioria deles irá passar no exame, e serem registrados no registro dos heróis. E porém, enquanto ele tá falando, ele é interrompido por um ronco, então o professor fica puto, falando que eles precisam ouvir com atenção, e vemos que tem ali alguém dormindo tranquilamente na última cadeira, que é o estudante Léo, o nosso protagonista. Então o professor diz que já que parece que ele não tem prestado muita atenção na aula, ele irá fazer uma pergunta para ele, e pergunta há 5.000 anos atrás o que precisava ser feito para ser chamado de herói. Então o garoto se levanta e diz que é bem fácil, falando que se fizesse algo importante, as pessoas naturalmente iam te apoiar. E esse é o nosso prota, o Léo Plov. Então o professor já bota a mão na cabeça e pergunta se alguém se oferece para responder essa pergunta. E alguém já levanta a mão, e que para se tornar um herói, precisava passar por um ritual sagrado, falando que o grande exemplo era o ritual de sangue. Então o professor diz que ele tá certo, e que esse era o grande gênio, Gulliver Trading. E o professor continua dizendo que tem muitas expectativas no exame de admissão da Lumeria esse ano. Então ele diz que tudo isso era uma baboseira, sobre ritual sagrado, e que era muito fácil falar com os deuses antigamente. Lendo que pelos heróis lutarem contra o grande mal Erebus, os deuses os presentearam com milagres. E esse era o registro dos heróis. E ele fecha esse livro muito descontente, pois ele era o único que não teve nem sequer um registro. E uma observação, ele é a reencarnação do grande herói Kayle. Nesse momento existe uma comoção para ir até a janela, e aparentemente quem passava ali era a família Zerdinger, e vemos os alunos todos
eufóricos por conta disso. E nota lá alguém chamado Célia Zerdinger. Então o comunicado é dito que pede para que todos os alunos vão até o auditório agora mesmo, pois a família Zerdinger estava fazendo uma visita em nossa escola. Então o Gulliman já chama o nosso prota, falando para ele fazer algo importante para a família Zerdinger, dizendo que quem sabe assim, eles o apoiariam. Então o prota fala que vai para casa, pois diferente deles, ele não ligava para essas coisas. E o garoto já fica puto, falando que ele também não liga, porém ele vai dar só uma olhadinha na Célia Zerdinger, dizendo que possivelmente ela possa ser a sua rival. E vemos que nosso prota tá treinando, e nota que esse corpo é bem melhor do que o corpo antigo, já saindo do campo de treinamento. Então vemos alguém gritando, perguntando o que ele tá pensando. Então a mulher já parte pra atacar ele. Ele consegue se defender no último momento, e perguntando que porra foi essa. E a moça fala que faz um tempo desde que eles não duelam, e que se ele quiser entrar em Lumere, ele vai precisar de muito talento, dizendo que esse seria o seu último teste, já partindo de novo pra atacá-lo. Então a mulher fala que vai dificultar um pouco mais as coisas. Começa a atacar ele diversas vezes. Então ele pergunta se não está sendo dura demais com ele. E aquela mulher que tá atacando ele fervorosamente é a mãe dele. E manda ele calar a boca e pede pra ele continuar bloqueando. E já parte novamente pro ataque em uma velocidade assustadora. E o Léo pede pra que ela espere um pouco. Então nesse exato momento ela se preocupa, pois ela nota que ela colocou força demais no ataque e que estava muito perto de acertar o rosto do garoto. E nesse momento ele esquiva no último segundo, fazendo com que sua mãe caia. E ele coloca a espada em seu pescoço, perguntando se estava tudo bem com ela. E ela nota que o talento dessa criança é realmente incrível. Pergunta se ele ainda pensava em entrar na academia de Lumere. Então a gente vê o motivo dele querer entrar na academia de heróis, dizendo que talvez entre o registro dos 4 heróis exista algo falando sobre o que aconteceu com ele. Então ele confirma para sua mãe que tem vontade de ir para academia. Então ela fala que os membros da família Zerdinger que visitaram a escola hoje irão ficar na casa deles por enquanto. Então o Proto pergunta se eles vão mesmo ir para lá, e ela diz que sim, e que apesar de não gostar da ideia, ela vai pedir pro Ziz Zerdinger que ensine a técnica de aula da família deles pro garoto, pois no próximo ano ele vai estar forte o suficiente para entrar na academia de Lumere. O garoto pergunta sobre essa tal técnica da família Zerdinger. Então mentalmente ele diz para sua mãe que ele quer entrar na academia ainda esse ano. Então vemos um grifo e diversos cavaleiros em frente à casa, enquanto chega uma carruagem. Então alguém se pergunta o que o tio veio fazer num lugar como esse, e que era melhor eles terem ido para um hotel. E essa era Célia Zerdinger, princesa da espada, que tem a mesma idade do nosso protagonista. E ela fala que eles precisam focar no exame de admissão da academia Lumere, e não em uma família pequena. Então alguém chama por ela, dizendo que o garoto que disse não estar interessado na família é o Léo, e se ela não estava curiosa sobre ele. E esse é o Ziz Zerdinger, e esse é o Ziz Zerdinger, e esse é o Ziz Zerdinger, e esse é o Ziz Zerdinger. Isso aqui é um trava-língua. E que ele era o vice-chefe da família. Então a garota diz que ele é apenas um mero estudante, e nem sequer deve saber usar aura. E já o Ziz diz que pensa diferente sobre ele. Então ele já se curva, dizendo que era uma honra conhecer a Marquesa Plove. Então ela diz que ele é bem-vindo. Então o vice-chefe pede para que Célia se apresente, pois essa era a Marquesa da família Plove. Então de forma cortês, ela diz seu nome, Célia Zerdinger, dizendo que estará sob seus cuidados por uma semana. Então a reina diz que é um prazer conhecê-la. E a Célia nota o quão ela se parece com o seu tio. E se assusta, pois repara que ela tem cabelos pretos e olhos vermelhos, se perguntando se ela é da família. Então o vice-chefe confirma para ela, pois ela é a sua tia. Então já em uma mesa, eles estão tendo uma conversa. E o vice-chefe fala que passou pela escola imperial de Milia e que estava cheio de estudantes lá. Porém, o Léo disse que não estava interessado neles e foi para casa. Então a reina diz que a grande família Zerdinger foi deixada de lado e que pede desculpas se o filho dele os ofendeu, dizendo que ele só quer saber de treinar. Então o vice-chefe pergunta que tipo de garoto ele é, e ela fala que ele tem um talento incrível. Então o irmão, vendo que ela tem muito apreço por ele, pergunta se ela acha que ele tem o potencial para herdar o poder da família Zerdinger, e ela fala que ele é perfeitamente qualificado. Então sorrindo fala que já que ela está dizendo isso, ele vai criar grandes expectativas sobre ele. Então com uma cara séria ele fala que mesmo assim ele irá testar se ele é mesmo qualificado ou não. E já vemos que ele tá travando uma batalha contra a Célia, e ele parece muito tranquilo e confiante. Então voltamos um pouco no tempo para entender o que aconteceu para ele chegar nesse combate. E vemos que o Léo tá na sala de treinamento, enquanto o Pá aparentemente medita. E assim vemos algo saindo do seu pulso direito, uma energia. E diz que ele finalmente conseguiu criar um espaço que é capaz de aguentar tudo. E que o motivo dele não ter aprendido a aura até agora é que no momento que você a aprende, o corpo automaticamente se torna especializado em somente usar a aura. E é
perdido a capacidade de acumular mana e energia da alma, e que se ao menos ele tivesse conseguido controlar completamente o poder e a essência deles, ele não teria deixado um fragmento da destruição para trás, dizendo que dessa vez ele vai aprender a controlar. Então nesse momento ele é interrompido, e alguém pergunta se ele é Léo Plov, e aparentemente é a garota da família Zerdingan, sugerindo ensinar um pouco sobre as técnicas de espadachim para ele, dizendo que assim ela conseguiria ganhar alguns pontos com a sua tia. E o garoto pergunta quem que ela é, e ela diz ser Célia Zerdingan, dizendo que o mundo costuma chamar de princesa da espada. Aí você tá na frente do rei, né? Porque se você é princesa, você vai ser amassada. Ele agradece por ela se preocupar com ele, mas diz que não precisa de alguém com habilidades piores que as dele pra ensiná-lo algo. Então ele dá no meio das pernas dela, dizendo que ele está dizendo que ele é mais forte do que ela. Então Léo fala que numa luta até a morte, provavelmente ela seria mais forte, já que ele não consegue usar a aura. Porém, em um duelo de treino de espadachins, a história é outra. Então ela, determinada, vai e saca uma espada, falando que tudo bem, que se ele tem tanta confiança nas habilidades dele, é pra que ele duele com ela, perguntando a si mesmo se ele acha que ao aprender a aura, ele pode se tornar mais forte do que ela, e diz que vai mostrar pra ele como é a dura realidade. E ela fala assim, que se ela ganhar, durante a estadia dela por ali, ele vai ser o seu servo. E ele pergunta a ela, e que se ele ganhar? E ela já aponta a espada pra ele, e diz que então, ela será a serva dele. E nesse momento vemos o Léo pegando a espada, perguntando se eles já podem começar. E nesse exato instante, ele parte em disparada pra atacar a garota. Então ela recua, dizendo que a velocidade dele não é tão ruim assim, porém, não era o suficiente, partindo pra contra-atacar. Porém, nesse momento, quem ataca é o Léo, e ela desesperada se protege, perguntando que força toda é essa. E assim ela pula pra trás, e ele faz uma cratera no chão, usando uma simples espada de madeira. Parte pra dar uma estocada, e ela nota que com essa velocidade ela não vai conseguir bloquear, e vemos que o ataque em tese teria furado a cabeça dela, mas aparentemente o ataque não alcança ela, pois ela usou a armadura de aura. Então ele pergunta pra ela se isso não seria um duelo apenas usando as habilidades com a espada, e ela já fica brava, dizendo que foi por reflexo, mas ele fala que não importa, pois ele vai ganhar assim mesmo, deixando ela perplexa. Então ela fala que controlar a aura tem a mesma diferença que o céu e a terra. Ele diz que eles então vão descobrir se isso era realmente verdade, e começa a tirar suas pulseiras, que ao cair no chão faz um estrondo enorme, e ela se pergunta se aquelas eram pulseiras mágicas de peso. Ele deu uma de Rock Lee, foi tirar os pesos, agora o cara tá no ar. Então em questão de segundo ele desaparece do nosso campo de visão, e já parte pra atacar de novo aquela armadura de aura. Então vemos a espada se rompendo, e ela em choque pergunta como alguém pode ser tão brutal dessa forma, chamando ele de idiota maluco. Então passeando pela casa, vemos os dois irmãos conversando, então a mãe nota Léo, falando que vai apresentar o rapaz ao lado, e que ele era o convidado que ficará na casa deles. E então o Léo já se apresenta enquanto se curva, e ele se chama Ziz Zerdingan, e diz que como ele deve saber, ele é o seu tio, e estende a sua mão para cumprimentá-lo, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Então a mãe pergunta se ele já conheceu a Célia. Então a gente vê a Célia sendo carregada por uma maca e dois cavaleiros. Então ele já fica preocupado, perguntando o que tinha acontecido com a jovem senhorita. E ele nota que a Célia foi totalmente derrotada em um duelo com um corpo que sequer aprendeu a usar aura ainda, e que era bem impressionante alguém ter derrotado a Célia desse jeito. E o Léo fala que ela simplesmente duvidou dele, então pergunta qual aposta eles fizeram. Ele diz que o perdedor vai ser o servo do ganhador, dizendo que então ela seria a sua serva por uma semana. Então com expressão séria o tio fala que cumprir uma aposta com certeza é importante, mas a Célia é da família Zerdingan, botando um medo no Léo, falando que ele não pode ordená-la a fazer trabalho de uma serva, dizendo que ele espera que ele possa revogar essa aposta, e que com isso ele irá dar algo diferente como recompensa. E antes mesmo de falar o que seria a recompensa, o Léo fala que não quer, o que espanta o tio dele. E ele diz que foi uma aposta justa entre ele e a Célia, e que enquanto ela tiver o nome Zerdingan, ela precisa assumir a responsabilidade. Então o tio pergunta se mesmo que ele ofereça ensinar a técnica de aura da família Zerdingan, ele não mudaria de ideia. Então ele crê que a técnica de aura seja para evitar que a sobrinha dele seja humilhada, mas ele diz que é inútil para ele, o que deixa o tio dele poucas, dizendo que agora mesmo ele está declarando que irá usar um membro direto da linhagem Zerdingan como servo, e que a técnica de aura da família Zerdingan era inútil, e pergunta se era isso mesmo que ele disse. E ele, mais sério ainda, diz que sim. Cê é louco, esse protagonista aí, o cara é maluco, né? Então o tio pergunta se ele não acha que ele está sendo imprudente demais. E ele fala que ele não tem intenção de insultar a família Zerdingan, e diz que se o Sr. Zeiss tinha a intenção de ensinar como recompensa por ter derrotado a Célia aquela técnica de aura, ele aceitaria de bom grado, e que ele estava declarando que era uma recompensa para
para derrotar a Célia. Ou seja, ele acredita que se ela não tivesse baixado a guarda, ela não teria perdido. E ele diz que mesmo que ela tivesse usado tudo que ela tem, ela não teria ganho dele, deixando a mãe dele orgulhosa com isso. Então o tio nota que ele rejeitou a oferta dele e se pergunta se foi por conta da forma que ele falou, chamando ele de criança impressionante, dizendo que gostaria que ele fosse um Zerdigan. Então ele chama os dois guardas, pedindo para que ele mande a Célia para o quarto dos servos, deixando os dois servos totalmente em choque com essa ordem. Então ele fala pro Léo que em situações não oficiais, ele pode chamar de uma forma mais confortável, como tio, e ele aceita. Então o dia entardece e vemos o Léo indo embora. Então ele pergunta pra irmã se ela quer que ele ensine a técnica de aura da família Zerdigan, dizendo que ele fará de tudo para convencer o garoto a aprender a técnica de aura respiração da Fênix. Então vamos para um quarto e ela se apresenta, dizendo que vai ser a empregada dele por uma semana, e chamando ele de jovem mestre Léo. E ela tá de maid, rapaziada, ela levou a sério, comprou até um cosplay. Então Léo diz que isso combina com ela, dizendo que quem imaginaria que seu estilo normalmente chique seria adequado com roupa simples de empregada, e que essa combinação era... E ela já interrompe, dizendo que sabe que ela é linda, mas dizendo isso desse jeito, enquanto ela já tá ficando puta. E ele fala que não queria deixar ela brava, pedindo desculpas. Então ele comenta sobre um certo amigo dele, que gosta muito de coisas bonitas, e que seus hábitos devem ter passado pra ele. E ele se lembra que ele dizia que a beleza da eternidade é incomparável, e que se a paz voltar para esse mundo, ele vai passar o resto da sua vida espalhando a beleza pra todas as pessoas. Então ela fala que ele tem um amigo legal, que sabe como apreciar e elogiar coisas bonitas. Só que o Léo pensa que o problema é que ele era honesto demais, pois apesar de ser muito agressiva, Lícinas era mais linda que qualquer outra pessoa, e a Luna também. Então o cara fala que pelo bem da arte, pede pra que as duas sejam modelos nuas. E dá pra ver Lícinas e Luna capotando aquele anão na cajadada, pisada, enquanto tá ok, o outro mano só assistindo ele apanhar. Então ela nota algo na mão do Léo e pergunta pra ele o que ele tá lendo, e pergunta se é aquilo, e diz que costumava ler muito quando era mais jovem, e aquele livro se chamava Grande Herói do Início. Então Célia lembra de que com 5 anos de idade, ela tava lendo essa mesma história, e pergunta se ele tá lendo uma historinha para crianças. Então ela vai pra sua estante de livros, e diz que parece que ele gosta bastante do Grande Herói do Início, e que um pesquisador comum dos grandes heróis provavelmente nem se compara a ele. E ele diz que ele estava meramente coletando e acabou desse jeito. E ela nota que ele tem muitos livros sobre o Kayle. Afinal, esse é ele do passado, né, gente? Então ele diz que dentre tudo que os grandes heróis fizeram, tem muitas coisas que são difíceis de atribuir a um herói em particular, e que acha que essas conquistas são provavelmente dele. Então ela fala que ele provavelmente era um golpista que tentou atribuir as conquistas dos grandes heróis para ele mesmo. Então o Prota questiona se ela tá falando do Kayle, e ela diz que é o que a maioria das pessoas pensa, e que claro, ela pensava o mesmo. Então ele pensa em voz alta, dizendo que é isso que as pessoas pensam dele, e ela mal consegue ouvir e pergunta o que ele tá falando. Só que ele já muda de assunto e fala para eles tomarem café e começarem o treinamento. Então ela, chamando ele de jovem mestre, pergunta se ele permite que ela treine com ele, com aquele olhar ambicioso, pois assim ela acredita que será capaz de descobrir o segredo por trás de sua força. Então Léo diz que pode ser difícil acompanhá-lo, e se ela tem certeza disso. Então ela grita dizendo que ela é a Célia Zerdigan, e no segundo seguinte vemos a coitada cansadíssima no chão. E ele diz pra ela que quando seu vigor chega ao limite, sua velocidade de reação diminui, e mais brechas entre seus movimentos aparecem, que quando isso acontece, você deixa suas costas sem guarda, como o que aconteceu agora. Então ela fala que ele tá abusando do corpo desse jeito, e se algo assim era útil para um treinamento. Ele diz que sim, e acha que os jovens de hoje em dia são muito fracos. E pra si mesmo ele diz que comparado ao passado, as técnicas de aura se desenvolveram consideravelmente, e deve ser por isso que as pessoas pararam de se importar tanto com o treinamento corporal, já que a aura permite que você aprimore a sua força. E ela toda se tremendo pergunta, como assim fracos? E ele pensa que se treinar o seu corpo, a aura também é desenvolvida. Então ela se arma pro combate novamente, dizendo pra que ele não a subestime, chamando ele de maldito moleque de cabelo branco, e parte em disparada pra atacá-lo. E antes mesmo de ser capaz de acertá-lo, ele já dá uma espadada nela, que já joga ela no chão. Coitada, tá tomando uma surra pro protagonista. Parando pra pensar, ele tá meio que cheatado, né, já que ele reencarnou, sendo que antigamente ele era conhecido como o herói primordial. E ela se pergunta, por que ela não consegue vencê-lo? Então ele a questiona se tá difícil, e pede pra ela pegar aquilo. E era uma das suas pulseirinhas de peso mágico. E no momento que ele solta na mão dela, vemos que o corpo dela é automaticamente jogado pro chão por conta do peso da braceleira. E ele, com um sorriso um pouquinho sádico, diz que a partir de amanhã ela vai usar
isso enquanto treina. É o Maitogai ensinando o Rock Lee a ficar mais poderoso. Então no dia seguinte ela já tá usando a braceleira. E ela pede pra ele dar uma parada no treinamento, porque ela tava muito cansada. Então o tio nota que essa vai ser uma boa experiência pra ela. E que antes dela ir pra Lumere, pode ser bom o orgulho dela ser um pouco ferido. Pelo menos uma vez. Então ele já chama o garoto. Então o Prota vai até o seu tio. E ele diz que ele está pensando em pedir para a patriarca permitir que ele herde o sopro da Fênix. Então ele fica um pouco espantado, falando que ela é uma técnica de aura de origem da família Zerdigan. E que ele ouviu dizer que só pessoas que são reconhecidas dentro da família podem herdá-la. Então a garota já vira e diz que o pai não vai aceitar tão facilmente. E ele diz que é por isso que ele tem uma condição. E ele fala que a condição para isso é passar no exame de entrada da Lumere. Então ela já fica meio preocupada, pois o exame de entrada da Lumere é uma luta de verdade, falando que ele é um pirralho que nem sequer consegue usar aura, se perguntando se isso não vai ser muito perigoso para ele. Então ele dando um sorrisinho meio perverso, diz sobre experiência de combate real, e que claro, ele não tinha nenhuma, não nessa vida, e é mostrado ele no passado. Então o tio pergunta o que o Prota acha. Então ele fala sobre os pais dele concordarem, e que já que eles concordam, ele fará como ele deseja. Então ele aceita. Então o tio, pensando consigo mesmo, diz que isso era esperado, pois ele aparentemente já estava querendo fazer esse exame esse ano de qualquer maneira. E no momento seguinte diz que já que eles fizeram um pequeno intervalo, que tal eles voltarem a praticar agora. Então ela pergunta se ele acha que ela não vai conseguir acompanhá-lo, já partindo correndo atrás do moleque. Então se passa uma semana, e esse é o dia do exame de entrada para Lumere. Então vemos alguns murmurinhos dos alunos, dizendo que aquela era a tal da Célia Zerd, e que nunca imaginou que veria a princesa da espada, se perguntando quem que era o carinha ao lado dela. Então ela já vira pro Prota perguntando se o jovem mestre está nervoso. Ele diz que nem um pouco, enquanto dá um suspiro, e já fala que é melhor ela consertar o jeito dela de falar, já que uma Zerdigan chamar alguém de jovem mestre pode dar um ruim imenso. E ela já fica cabreira com isso, notando que chamou ele de jovem mestre. Então alguém chama por ela, e nota que o Léo Plov está ali, e é o Gulliver, aquele aluno da escola de Millia, e pergunta por que ele tava lá, já que ele não consegue nem sequer usar aura. E já vira pra Célia perguntando como ela tem passado. Cara falso, cara falso. Então ele se apresenta de novo, mas a gente sabe que ele é o Gulliver. Então ele fala que da última vez que ela visitou a escola, ele a cumprimentou, dizendo que ele é chamado de o maior gênio mágico de Dilan. Porém nesse momento ela já o interrompe, pedindo desculpa, pois ela não lembra dele, e já pega na mão do Plov, o puxando pra longe, dizendo até depois pro Gulliver. E dá pra ver o Gulliver ali totalmente perplexo, porque ela simplesmente pegou a mão do Léo e saiu, não deu nem sequer chance dele falar mais coisa. Então alguém já grita pelo nome da Célia, e vemos que são duas pessoas de cabelo branco. Minto, gente, não é branco, é azul muito claro, ou talvez seja branco também, só não é igual ao do protagonista, pode ser também. Então ela olha pra trás e nota quem são, e o rapaz se chama Abed Llewellyn, de 16 anos, e a garota se chama Chelsea Llewellyn, de 14, falando que faz muito tempo que eles não a veem. Então eles vão em direção à garota, e o Léo pergunta quem são eles, e ela diz que são os irmãos Llewellyn, que são da mesma linhagem sanguínea do herói do Império, Lordran. Então ela, meio determinada até demais, diz que esses dois irão seguir o mesmo caminho que eles. Então eles de nenhuma maneira podem perder, pois é como se fosse uma rixa de clãs. Ela não quer deixar que os Zerdigans percam pra família Llewellyn. Então o Prota sussurra pra ela que ele não é da família Zerd, e sim da família Plov. Só que ela tá tão determinada que não tá nem aí pra isso. Então ele já cumprimenta ela, dizendo que fazia muito tempo que eles não se veem, e ela concorda. Nisso eles perguntam quem é que tá ao seu lado, e ele a apresenta como o Léo, e que ele é de uma família nobre do reino de Delad. Já a Charlotte chama ele de peixe pequeno, enquanto olha no olho dele. Então os dois já se viram, dizendo que o lugar no topo com certeza será dele, enquanto os dois se retiram. E nesse momento vemos a Célia meio brava, dizendo que esses dois são muito idiotas e arrogantes, e que faz questão de que eles esmaguem eles. Então o Satoru Gojo loiro diz que parece que todos já estão ali. Então os alunos notam que ele é Albi Zeron, o professor da academia Lumere, enquanto ele se apresenta. Então a Célia fica incrédula, desacreditada que aquele era realmente o Albi, o feiticeiro. E óbvio, nosso Prota não sabe de nada, e pergunta quem que é aquele cara. Então ela se assusta, pois ele não sabe quem ele é, falando que ele tá registrado no registro dos heróis. Então pra si mesmo, o Léo diz que ele é uma pessoa das quais chamam de herói nessa era, e se pergunta o que é aquela mana no olho esquerdo dele. Então o Satoru loiro diz que o exame de admissão será julgado através de um combate de 1 contra 1 e subjugação de monstros. Então é um PVP com PVE, dizendo que cada um irá revezar entre eles. Só que nesse momento ele fala que ele acha esse método meio chato, enquanto bota fogo no papel. E não é o time, ele realmente atirou fogo no papel.
própria. Então ele puxa um livro do seu terno, do seu smoke, e aparece pra gente a abertura do registro de heróis, o mundo de Albi, e que aquele era o capítulo prólogo, a floresta selvagem. E todos os alunos são cercados por um círculo mágico dourado gigante. E nesse momento ele parece mais o Satoru Gojo do que nunca. Olha como ele tá nesse quadro, concentrando sua magia no livro, dizendo que odeia a ineficiência, dizendo que então ele vai combinar os testes em um só. Então vemos uma mana dourada saindo do olho dele, e o Léo nota isso. Então nos é explicado que o registro de heróis não é só um registro de histórias, e que seu verdadeiro valor está na habilidade de manifestar o mundo do herói, onde contém as experiências de cada herói. E ao conseguir conquistar o mundo deles, uma pessoa pode ganhar o poder do herói anterior, falando que é como se fosse um tipo de sistema de treinamento de heróis. Então nesse momento ele nota, dizendo que então era assim que o mundo do herói se parece, explicando que esse lugar é chamado de Floresta Selvagem, e a única coisa que eles precisam fazer lá é sobreviver, falando também que ele não se importa se eles juntarem forças ou eliminarem uns aos outros, para que eles façam como eles quiserem e apenas sobrevivam. E para aqueles que quiserem desistir, só é necessário quebrar o orbe que está na mão deles. E isso é tudo. Então os alunos já ficam assustados, pois o lugar mudou do nada. Então o Léo, pensando, diz que esse lugar costumava ser uma floresta élfica, na qual foi amaldiçoada pela bruxa rainha, Silátina. Então ele escuta ao longe alguém perguntando o que era isso, e que estava com medo e queria voltar. Já outro aluno diz que é só uma ilusão, chamando o garoto de idiota. Então o Plov pensa que isso tá errado, que mesmo que esse mundo tenha vindo das memórias do professor, tudo o que acontece ali é real, e que os riscos desse lugar podem realmente matar alguém. E nesse momento o Léo nota alguma coisa, e é um ataque vindo em sua direção, e vemos que tem alguém próximo à árvore ali, perguntando se eles já não se conheceram antes. E era aquela garota da família Llewellyn, dizendo que fica feliz por poder eliminar alguém da família Zerdingan. Então o Prota repete de novo que ele na verdade é um membro da família Plov, só que ela tá poucas ideias, já conjurando a sua magia, já que ela disse que viu que ela estava com a Célia antes, usando sua magia chamada Foice de Vento. Então o Léo nota que essa magia não existia na época dele, e que de qualquer forma o básico não parece ter mudado. Então ela dá uma risadinha e nota que ele aparentemente está bem calmo, mesmo ela estando em sua frente. E ela já gira sua foice e prepara um ataque em direção ao Léo, que de uma forma muito badass só desvia o ataque. E a gente consegue ver a foice fincada no chão, e ela se pergunta como que ele bloqueou, pois não sentiu ele usando aura, se perguntando se era uma aura difícil de detectar. Então Léo diz que esse ataque é simples demais, perguntando se ela estaria a fim de juntar forças com ele, pois lá, os que sobreviverem por mais tempo vão ganhar mais pontos, dizendo que como ela é uma feiticeira, se ela não precisaria de ajuda para passar em ao menos um dos testes. Então ela dá risada, dizendo que para a infelicidade dele, ela é uma maga de batalha. Já pergunta se ele disse que o ataque dela foi simples demais, já invocando novamente a sua aura. E ele debochado diz, mas não é, não foi? Que para uma magia de vento, esse ataque não tinha sido nada demais, ainda mais comparando o poder que essa magia tem. Então ela já fica perplexa, perguntando se ele está tentando a ensinar sobre magia logo agora. Logo ela, uma descendente direta da família Llewellyn, e grita, dizendo que vai o esmagar com os ataques que ele estava chamando de simples, e já prepara várias foices de vento, tacando em direção ao Protinha, que simplesmente desapareceu. E no momento que ela nota isso, ela diz que não tinha sentido nem sequer um traço de mana. E como? E vemos ele em sua frente, preparando um punho para meter um socão na cara da menina. E nesse momento ela já fica em choque, então ela cai de joelhos no chão, e ele pergunta novamente que tal ela se juntar a ele. E os alunos veem que finalmente está começando, e no momento que aparece a transmissão, eles conseguem ver a garota amarrada em um pedaço de madeira, enquanto o Léo tá ali embaixo colocando fogo. O protagonista tá dando uma de peregrino, queimando a bruxa. Então a garota acorda totalmente assustada, se perguntando o que era aquilo, com as chamas já crescendo. E vemos que tem uma cordinha interligando ela ali e onde tá a fogueira. Então o protagonista pergunta se ela vai cooperar com ele, e ela diz que nunca, que ela não precisa de ninguém além do irmão dela. Então tenta invocar de novo a sua foice de vento, só que ela percebe que ela está sobre uma habilidade chamada de restrição de magia. Então o protagonista pensa que ele não tem muita mana, então não vai durar por tanto tempo
tipo assim. Então ela finge que não tá nem aí, pois ela diz que consegue sair dali sem usar magia. E o protagonista pergunta se ela acha que ele a deixaria focar nisso, com um sorrisinho bem perverso. Então ele começa a desatar aquele nó, e ela pede pra ele esperar, ficando totalmente desesperada, pois estava ficando muito quente. Se a gente vê que até a saia da coitada já tá pegando fogo, e ele fala pra ela cooperar. Então ela diz que vai, e ele pede pra que ela jure em nome de sua família, e ela só aceita, dizendo que jura pelo nome da família Llewellyn que vai cooperar. E cara, esse protagonista aí é um ser humano malvado, cara. E olha o que ele fala aqui embaixo: as crianças de hoje em dia são tão fáceis de manipular. Olha esse maluco. Então ele a desamarra, e quando ela estava prestes a cair, ele diz que é um prazer conhecê-la, maga dos Llewellyn, enquanto pega ela no colo. Eu não sei se esse cara é maluco, se ele é um cavaleiro, só sei que esse cara aí, ele tem aura, viu? Porque olha, uma encarada dessa aqui, se essa menina não se apaixonou. Então vemos que os alunos estão olhando as transmissões. Então a gente vê que todos os professores da academia estão assistindo a transmissão do que tá acontecendo dentro do livro, sei lá, dentro das memórias do rapaz, do Albie. Então ele diz que nenhum deles está nos padrões, e que escolher competir e lutar um contra os outros era tolice, e os únicos que estão indo direto ao ponto são aqueles dois, dizendo que o futuro da república será brilhante. E vemos que eles despedaçaram o monstro. Caramba. Então ele nota que a mais nova da família Llewellyn também tá atacando um troll, juntamente com o Léo, que já tá atrás dele, prestes a espetar o bichão. E se pergunta se Léo Plove era o nome dele, dizendo que aquilo que ele fez ainda é imaturo, mas conseguir a cooperação da Chelsea era quase impossível, falando que ele não tem o poder ou a graça da Célia e Abad, mas ele é um azarão inesperado. E nesse momento vemos uma flecha de vento atravessar o meio daquele bicho feio, deixando ele igualzinho o Ace, ou Rengoku para aqueles que gostam mais de Demon Slayer. E o Léo, já chutando o cachorro morto, decapita o bicho já tá com um buraco no meio do peito, acho que não precisava. Então ela diz que ir junto com o cavaleiro deixa as coisas bem mais confortáveis. Então ela pergunta pra ele que tipo de aura ele tá usando, pois ela não detectou nenhuma mana. Então o Léo fala que nem sabe usar a aura, e ela fica espantada, se perguntando como ele conseguiu fazer aquilo sem aura. Ele fala que é como qualquer outra coisa, um bom fundamento é o que importa, enquanto eles estão sendo observados. Então, usando a magia de vento como exemplo, ele pergunta pra ela qual que é o fundamento dela. E nesse momento ela detecta que tá sendo observada e lança uma magia chamada quebra-vento em direção a esse monstro, que é totalmente destroçado. E ela fala que é insolente ele falar sobre magia de vento em frente a alguém da família Llewellyn. E ele diz que admite que ela tem poder, mas que ela tá usando a magia errada. E ela fica estressada. E quando já tava prestes a gritar com ele, ele pede pra que ela espere. Então ela diz que eles são como múmias. E o protagonista diz que viu coisas que deixam suas vítimas desse jeito, e que agora entendeu que a condição para passar nesse teste era, e nesse exato momento uma explosão acontece, e que só dá tempo dele pular pra cima da Chelsea pra tirar ela daquela zona de conflito. E alguém diz que passou muito perto, e que precisavam se livrar da Chelsea primeiro, e são alguns alunos. E já chega alguém caminhando dizendo que o outro era somente um Zé Ninguém, e aquele Gulliver, falando pra que todos ataquem juntos. E olha esse cara, mano, o cara trouxe a gangue pra lutar contra um cara que nem sequer usa aura, um Zé Ninguém, como disse ele. E os alunos já partem pra atacar que nem louco, e nesse momento o Prota fica sério e desfere um ataque contra aquele que vinha pra cima dele, deixando o cara caidinho no chão. Então Gulliver percebe, e nesse momento o Prota pede pra que Chelsea lhe dê cobertura, e ela toda coradinha diz que tudo bem, que ia fazer como ele desejava. Então Gulliver grita o que eles estavam esperando, pra que peguem eles de uma vez. Então todos partem de uma vez pra cima deles. E meus amigos, eu acho que se você vê um cara nesse estado aqui, a última coisa que você tem que fazer é partir pra cima. O olho do protagonista até perdeu a pupila, e a gente consegue ver algo saindo como uma aura. O protagonista aqui, ele é muito poderoso. E já no momento seguinte, vemos o Gulliver correndo, dizendo que não vai ser capaz de escapar desse jeito, falando que ele só precisava encontrar outro grupo. Então a Célia nota, perguntando se aquele cara era o mesmo de antes, e falando pro Abd irem por esse caminho. E quando eles chegam lá, eles veem o Prota e a Chelsea em volta de um monte de goblins e alunos, só descansando, né? O sol tá quente, eles deitaram ali pra tirar uma pestana. E ela fica toda contente, pois ela conseguiu encontrar com seu irmão. Então o Abd pergunta se ela estava segura. Então a Célia questiona o Léo por que eles estavam trabalhando juntos. E ele diz que ele sugeriu
preferiu que eles cooperassem. E ela diz que não tem como uma garota teimosa como ela ter concordado em colaborar com ele. E ele, com um sorriso meio maléfico, diz que ele a convenceu. E a Célia pergunta o que ele fez. Então o Prota acolhe os outros alunos, que estavam só descansando, depois de uma surra. E a Chelsea pergunta o porquê que ele estava ajudando eles. E ele fala que eles não precisam mais lutar, pois todos vão vencer esse mundo juntos. Então ela pergunta, como assim vencer o mundo? E o Léo conta que tem uma anomalia ali naquela floresta selvagem, perguntando se eles estão vendo esses cadáveres, dizendo que é como se a umidade deles tivessem sido sugadas, dizendo que não é só isso, e perguntando pra ele onde estão todos os outros monstros. Então a Célia nota, dizendo que ele tem razão, e ela diz que é como se eles estivessem com medo de alguma coisa, e a gente só consegue ver o olho desse bicho horrível, asqueroso. Uma nota, tá? Eu tenho medo, tenho fobia de aranha, e esse bicho aqui é uma aranha, já vou deixar de pra vocês aí. Então se você tem fobia assim como eu, boa sorte. Ele fala que um monstro de grau alto deve ter aparecido e assustado os outros monstros da floresta. Então Abed diz que entendeu que o primeiro ato do herói Albi foi derrotar um monstro de grau alto. E é nesse exato momento que o Léo sente alguma coisa nas profundezas da floresta. E em seguida todos sentem aquela presença. E o Léo fala que ela finalmente se revelou. Então a gente muda pro Gulliver, que tá usando uma magia pra iluminar o caminho, falando que não importava o que acontecesse, ele iria garantir que o Léo falhasse no teste. E após dizer isso, ele dá de cara com o cadáver, deixando ele totalmente espantado, se perguntando o que era aquilo, e vendo que o seu cajado estava coberto de uma substância viscosa estranha, que eu acho que é uma teia, né? E ele nota que essa substância está por todas as partes, e quando ele olha pra trás, ele se depara com aquela besta horrenda. Meu Deus, que agonia que dá isso aqui, velho. Isso aqui vai ser mais difícil de gravar do que parece, mas a obra é boa, vale a pena. Então vemos alguns alunos conversando onde estava assim na sala de teste, falando que ele cuidou de uns 15 ou 16 alunos, e o outro fala que cuidou desse tanto também. Já o Albi fala que por volta de 500 deles no total, todos falharam. Então alguém chega no professor Albi, falando que mesmo que esse seja o caso, ele tem que escolher pelo menos 100 alunos, assim como as outras regiões, falando que só tem 50 alunos ainda no teste. E ele fala que se não atingirem os padrões, ele está disposto a reprovar todos, já que o diretor Killy o deixou responsável pelo teste, mesmo sabendo disso. E ele pensa que um herói verdadeiro só pode ser encontrado em tempos difíceis, e que Léo Plove, ele deve ter notado a anomalia na floresta, se perguntando se ele será capaz de vencer esse mundo. E vemos o nosso Pratinha ajudando os caras que ele mesmo deitou na porrada. E assim, todos partem em direção de onde tá vindo toda aquela energia. E o aluno fala que tá ficando escuro, e a Célia nota que tem alguma coisa ali na frente, pedindo para que eles se preparem. E nesse momento, vemos o Gullivan sendo devorado por aquela besta horrível. Ai, como eu gosto desse bicho, velho. Então a Célia pergunta o que era aquilo, e o irmão mais velho dos Llewellyn fala que ele deve ser o verdadeiro monstro dali, se preparando para usar um golpe de vento. Só que o Léo interrompe ele, falando para que Gulliver quebre o cristal. E assim, ele nota que ali é o Léo, porém quebra o cristal, se teletransportando de volta para aquela sala. E ai, que bicho horrível, meu Deus, que agonia, esse bicho me dá agonia. Então assim, todos estão livres para poder atacar, já que não vai ter mais o risco de acertar o Gulliver, o que não seria um dos piores problemas também, né, já que ele quis pregar peças contra o nosso protagonista. Então ele usa a presa de vento em direção àquela besta, que ataca ela em diversas partes, porém ele fala que não foi perto o suficiente, e vemos que o bicho tá se regenerando. E cara, ai, que agonia. É assim, eu tô passando bem de relance mesmo. Então eles falam que aquela é a Princesa Aranha, Tarantulha é o nome dela. Olha que nome fofo dessa demônio, bicho feio. Então o cara parte pra cima, mandando ela receber esse ataque, porém nesse momento ele é atacado e lançado pra longe, e Célia fala que vai finalizá-la com um golpe, e assim usa a proeminência e dispara na cabeça daquele bicho, porém não adianta. Então ela fala que isso é impossível. Então o Llewellyn fala que cavaleiros e magos claramente possuem níveis diferentes de poder, enquanto ele flutua, usando uma magia chamada Rafale, conjurando uma quantidade imensa de magia de ar em seu cedro e disparando para cima daquele bicho, fazendo diversos cortes. No entanto, o
monstro já se regenerou e tá partindo pra cima dele. Então a Chelsea, totalmente assustada, grita pelo seu irmão, mandando magia de quebra-vento, que empurra ele pro lado, no último instante, pois ele seria atacado pela pata daquela asquerosidade. Então ela vai até seu irmão perguntando se ele tá bem, e ele agradece a Chelsea por ter salvado a vida dele. Então o aluno pergunta que tipo de monstro é esse, pois sua regeneração era incrível. Então o protagonista diz que tinha um monstro no exército de Erebus que arrasou toda a floresta dos elfos, a Tarantulha, a princesa monstro, a filha de Silatna, Tártaro. E ele fala pra si mesmo que a mana no olho esquerdo do Albi era a mana do rei Fada. E diz que Tarantulha governou a floresta selvagem amaldiçoada, e ela comeu a mão direita do rei Fada, que resistiu e destruiu a floresta que os elfos viviam. E a Luna definitivamente matou a Tarantulha. E ele fala que a mão direita do rei Fada em seu estômago deve ser o que está salvando ela, pois o anel presente naquela mão possui uma fonte de energia vital infinita, o anel da vida. Então o irmão mais velho fala que se esse monstro é a chave para o teste, ele então vai derrotá-lo, e tenta usar sua magia mais uma vez, e Célia o ajuda. Então o Léo diz pra eles que ela vai continuar se regenerando, e que logo logo eles vão ficar sem mana. Então vemos que o bicho tá todo debulhado, porém continua se regenerando, e ai meu Deus do céu, eu não entendo qual que é esse prazer que os desenhistas têm por fazer aranha. Todos têm esse fetiche em aranha, coisa estranha, bicho feio, ai eu odeio esse bicho. E a Célia vira pra ele e pergunta o que ele sugere. Ele fala que duas pessoas precisam trabalhar em equipe. Então aquele chatonildo fala que se recusa, pois ele vai ser o pontuador mais alto. E a Célia concorda. Então Léo fala que se eles não conseguirem vencer o mundo do herói, todo mundo ali iria falhar. Então já cai a ficha dos dois, que eles infelizmente terão que trabalhar junto. Então ele vira pra Célia, falando que mesmo que eles trabalhem juntos, vai levar um tempo até eles darem o golpe capaz de matá-la na hora, perguntando se tem alguém além deles dois que consegue enrolar o monstro até lá. Então o Léo diz pra deixar com ele. E esse é nosso protagonista, puxando a responsabilidade. E olha, esse maluco não tem nem aura ainda, mas ele farma muito. Então Célia vira pra ele e fala que isso seria como um pois ele não conseguia nem sequer usar a aura. Ele diz que sabe, mas que consegue ganhar uns 5 minutos mesmo assim. Então Lewin pergunta o que aconteceria caso o ataque falhasse. Então ele se vira e pega uma arma, dizendo que acha que isso não vai acontecer, pois fogo e vento sempre foram bons amigos, e eles trabalham bem juntos. E aí ele se estranha, porém fazer o que, né? E aquele bicho já tá gritando pra cima do nosso protagonista, e ele diz que isso faz com que ele lembre dos velhos tempos. E enquanto ele empunha uma lança machado, o monstro parte pra cima dele. Então ele começa a fatiar as patas desse bicho, dizendo que há muito tempo ele não enfrentava essa besta, um monstro do Tártaro. E ele tá até sorrindo de lembrar das memórias do passado. Então voltamos um pouco para o passado e vemos um elfo fugindo de algo, enquanto ele acaba ficando preso em algumas teias, pedindo para que, por favor, alguém o salve. E nesse momento, aquela desgraça aparece de novo. Então ouvimos alguém ordenando que o monstro vá para trás, e o elfo nota que é lá a luz, e quem que aparece? A Luna. Então ela pergunta como ela ousava mexer com a sua terra natal e devorar a mão direita do seu contratante, enquanto ela coloca uma quantidade imensa de magia, e a gente só consegue ver um clarão que ilumina toda a floresta. E ela diz que em pensar que a influência de Erebus teria chegado até lá. Então enquanto o garoto ainda está em meio a todas aquelas teias, chega alguém de cabelo branco, perguntando se estava tudo bem, enquanto tira ele de lá de dentro. E a gente sabe quem é, né? É o Kayle. Então ele diz que, como esperado, esse era o limite dele sem o uso da aura, e chama por Chelsea. E ele pede então que ela use a magia de vento para jogar as armas que estão ao redor dele em sua direção. E ela grita desesperada, falando que ele vai acabar se machucando se ela fizer isso. Só que ele fala que ele vai pegar todas elas, e que é para ela não se preocupar, e apenas ir logo com isso. E ela pergunta qual arma, e ele manda ela jogar qualquer uma. Então ela, usando sua magia, começa a arremessar as armas. Então ele fala que, baseado no som, era uma cimitarra e uma espada. E já salta e agarra as duas armas no ar. E meu amigo, o cara adivinhou que arma é pelo som que ela fez no vento. Tá maluco? Esse cara aqui é um especialista. Ele manda aquele monstro receber esse ataque e já parte fatiando ela em diversos pedaços, usando as duas armas. Porém, elas se quebram e ele pede pela próxima. E assim ela arremessa, que é uma mini faquinha e um machado. Então a Chelsea pensa que ele deve ser da idade deles, mas o vento
dessa forma parecia mais com um deus marcial. E o irmão da Chelsea fala que ele então não era só um peixe pequeno. E assim, o Léo toma um corte próximo ao olho. E ele fala que ainda tem os seus sentidos. E fala que se ele não conseguir matar um inseto desses, aqueles caras vão rir dele no paraíso. Então ele volta a atacar aquele bicho diversas vezes, sempre usando armas diferentes e pedindo por mais. Até que ele pede pela próxima, a Chelsea fala que aquela era a última. E aqui ele viu a vida passando diante dos seus olhos. Porém, nesse momento, a Célia grita por ele, falando que já terminaram de preparar a magia e manda ele sair da frente, lançando assim uma magia de fogo imensa em direção àquele bicho, que queima ele por completo. E nesse momento, o anel cai do estômago da besta. E é dito que o mundo de Albi, o capítulo prólogo, Floresta Selvagem, foi concluído. Então a Célia cai sentada no chão, cansada, agradecendo porque tudo aquilo acabou. E fala que ele realmente conseguiu bloquear o monstro por 5 minutos. E quando ela ia falar que o Léo fez um bom trabalho, ela já foi cortada pela Chelsea, falando que isso foi incrível. E que ele parecia um daqueles heróis das histórias, toda animadinha, toda corada. Então ele pergunta se é mesmo. E ela fala que sim, que quer se tornar uma maga de batalha oficial. Então precisa aprender mais sobre luta corporal, já que ela é muito ruim nisso, pedindo para que ele por favor a ensine. Então a Célia diz que não vê a hora dela ter a experiência de combate com o Léo. Isso meio perturbador, deixando a coitada da Chelsea totalmente confusa. Então nesse momento o Léo vai agarrar o anel. Vixe. Ele pergunta se o drop era ele. Então do anel aparece uma fadinha. Então ele reconhece aquela fada como o Príncipe Slid e pergunta se ele se lembrava dele, dizendo que ele era o Kayle. Porém a fada só dá um sorriso e desaparece para dentro do anel. E ele diz que parece que ele se tornou o rei das fadas e que foi graças ao tesouro que o Albi encontrou, ele ganhou o olho de mana. E assim, a contagem para voltar ao campo de treinamento começa. 5, 4, 3 e nesse momento, a recompensa pela conclusão é a promessa do rei das fadas. E vemos uma silhueta em frente ao Léo, que fica espantado. E ele parece reconhecer quem era, porém, ele é teletransportado de volta. E nesse momento, vemos alguém sentado na janela, falando que parece que o exame no território ocidental acabou. E aquele era Alian Badian, o espadachim diretor da Academia Lumere. E a assistente fala que já, mas falta muito para que os outros territórios terminem. E fala que é um saco, se perguntando quantos o professor Albi aprovou. E o diretor todo otimista fala que, considerando que estão falando dele, muitos passaram, e foram 40. E ela já fica preocupada, perguntando se isso pra ele era muito. E ele fala que tá ótimo, pois ele esperava que ia passar no máximo uns 10. E ela já se assusta. Então ela aposta que Célia e Abed ficaram no topo. E qual desses dois havia sido o primeiro? E o diretor fala que parece que foi bem difícil escolher. E que Albi recomendou alguém para ser representante dos calouros. E ela já fica totalmente assustada, pois isso era inesperado, se perguntando se Albi recomendou alguém. E ela volta com as duas opções, se foi a Célia Zerdgen ou Abed Llewellyn. Mas o diretor diz que não, e que foi alguém que ele nunca ouviu falar o nome antes. E ela não entende, então ela pergunta se isso é sério. E vemos então um monte de aluno gritando por Célia e Abed. Porém, o Albi estava de olho mesmo, era no Léo Plov. E é dito que Léo Plov foi recomendado como representante dos calouros. E que para a divisão dos cavaleiros, o motivo era que ele tinha talento para ser um herói. E o diretor diz que ficou bem surpreso porque Albi falou muito bem dele. E se pergunta que tipo de estudante ele é. E dizendo que tá muito ansioso pelo próximo vídeo. E rapaziada, essa obra tem um espaço especial no meu coração. Eu gosto muito dela. E eu acho que ela tem um potencial imenso aqui pro canal. E se vocês também gostaram, deixem um like. E aproveita e recomenda alguma outra obra que você queira ver aqui no canal sendo narrada pela minha pessoa. Enfim, o campo dos comentários é livre pra qualquer coisa. Vejo vocês no próximo vídeo e até uma próxima. Tchau!